Joquebede, ela escondeu o filho dela, talvez Puá e Cifrá ajudaram no nascimento de Moisés, pode ser, eu não sei, porque a Bíblia fala que quando o faraó percebeu que as mulheres não estavam obedecendo a ele, aí diz que o faraó, então, e elas foram sinceras com o faraó, dizer que, olha, e as mulheres hebreias não são como as hebreias, são vigorosas, e todas as parteiras responderam ao faraó, né? E dão à luz antes que a parteira chegue. Elas até, assim, não contaram toda a verdade para ele. Então o faraó deu uma ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos que nasceram. Ou seja, já que vocês estão poupando alguns e estão tentando me enrolar aqui, e antes que você fale, elas mentiram, Deus premiou a mentira, Rodrigo. Existe a mentira que você conta para ganhar benefício e aquela situação que é eticamente aceitável. Por exemplo, quando Anne Frank foi escondida num falso fundo de uma casa lá na Holanda, eles estavam, de certa forma, faltando com a verdade, com os nazistas, porque os nazistas passavam lá e falavam assim, quantos estão nessa casa? A nossa família. Mas Anne Frank estava escondida lá. Então, cuidado para não confundir. Esse tipo de ocultação da verdade em situações tensas com aquela mentira ética que a Bíblia não aceita de maneira nenhuma, que fala que o diabo é o pai da mentira. Tá certo? Mas é diferente daquela pessoa que esconde judeus na sua casa para que os nazistas não os levem. Então, quando as mulheres falam, a gente chega lá, as mulheres já nasceram, elas não foram covardes, não usaram de mentira para ganhar ponto, para ganhar dinheiro, elas estavam escondendo as crianças que estavam nascendo. Aí Faraó, então já que algumas crianças nasceram, manda matar todo mundo. E aí veio Joquebede, a mãe de Moisés, e esconde Moisés. Assim como Raabe escondeu os espias também. Os espias hebreus que foram lá para sua casa em Jericó. E Joquebede também merece o nosso aplauso, tanto ela como essas mulheres, porque o fato de Joquebede e essas mulheres enfrentarem a fúria de Faraó é algo muito sério. Eu vou contar para você o que a Bíblia não conta, mas eu descubro pela arqueologia. Como era severo o Faraó do Egito e como era um risco muito grande você desobedecer Faraó. Desobedecer Faraó era pior do que você desobedecer um juiz hoje do Supremo Tribunal Federal. Era muito mais sério. Muito mais sério. Eu vou explicar a você por quê. Olha essa foto aqui. Esse aqui é o faraó, tá certo? E ele está segurando na mão, ele está diante do deus Amon, na verdade é uma figura feminina, mas ela tem na cabeça as penas do deus Amon, que era o principal deus para cuidar dos faraós, era o deus Amon, mas ele está diante de Amon, colocando em sua mão uma mulher sentada, estão vendo? Ela tem uma pena na cabeça. Essa é a deusa Maat, a deusa do equilíbrio. Alguns traduzem deusa da justiça, mas ela seria melhor a deusa do equilíbrio. Os egípcios acreditavam que tudo é em duplo. Tinha o Alto Egito e o Baixo Egito. O reino do norte e o reino do sul. A coroa branca e a coroa vermelha. O Egito era chamado o faraó era chamado o senhor das duas terras. Então tudo para eles era duplo. Luz e trevas, água e terra, tudo vinha aos pares. Até o modo dos egípcios contarem a criação era aos pares. Então, quem provocava o equilíbrio entre os pares opostos, que é luz e trevas, noite e dia, quem mantinha o equilíbrio era Maat. E quem era o representante de Maat na terra? Faraó. Então, desobedecer Faraó não era só desobedecer Faraó. Você estava desobedecendo Faraó e provocando desequilíbrio. Um desequilíbrio que podia trazer tempestade, podia trazer desgraças, pragas sobre o Egito. Então, a pessoa que desafiava o Faraó, ela não seria punida só por Faraó. Se ela fosse descoberta, ela seria punida por toda a sociedade. É como se falasse assim, olha, por sua culpa, todos sofremos. Então, não era só Faraó que ia perseguir essa mulher. Eram todos que estavam imersos naquela cultura. Talvez até famílias de hebreus. Então, não foi tão simples para Joquebede esconder o seu filho. E o que podia acontecer com ela? Olha aqui. Uma das punições que Faraó tinha, havia vários graus de punição, poderia ser, talvez esse rapaz apanhando em público, havia muitos castigos públicos, como açoites, torturas, mutilações. A pessoa podia ter o seu nariz arrancado em público. O Código de Hammurabi falava isso. A mulher adulta, por exemplo, o nariz dela podia ser cortado em público. Eles podiam cortar as orelhas da pessoa em público.
podiam cortar as mãos. Olha essa flagelação aqui, num túmulo de Saqqara, várias pessoas, e tudo em público. Então tinha a humilhação e a tortura em público. Estão vendo isso aí? Uma mão, o esqueleto de uma mão. E não somente de uma mão, eles encontraram várias mãos. Vou mostrar para vocês uma outra foto aqui. Essa foto foi colorida para facilitar a visualização. Estão vendo? São mãos com esqueleto de mãos. Várias mãos foram encontradas no cemitério egípcio. Por que só as mãos? Bom, os próprios egípcios explicam a razão. Aqui você tem a cena de um túmulo, onde um sujeito está com uma pilha de mãos, contando a pilha de mãos, e o outro atrás, com uma espécie de contador, está fazendo um relato de quantas mãos foram decepadas a mando de Faraó. Então, a Joquebede podia ter a sua mão decepada publicamente, ela podia ter o nariz cortado em público, e ela podia ser morta em público, ela podia apanhar em público, ela podia ser morta em público. Tanto é que nós temos um texto que eu vou ler para vocês, de um faraó egípcio. Esse aqui é a instrução que foi dada ao faraó Merikare. E a instrução diz assim: faça justiça, e então você perdurará na terra. Acalme o que chora, não oprima a viúva, não expulse nenhum homem da sua propriedade, da propriedade do seu pai, não reduza os nobres em seus bens, mas cuidado para não punir injustamente. Não mate, isso não lhe serve. Castigue com açoites, com detenção. Assim a terra estará bem ordenada, equilibrada. Lembra que eu falei do deus Maat? Agora veja bem. Exceto o rebelde, cujos planos foram descobertos. Pois Deus conhece os traidores, Deus castiga os rebeldes com sangue. Então, essa parte aqui me chama atenção, porque o faraó Merikare foi instruído no livro de sabedoria a agir com cautela em todas as suas punições, exceto no rebelde contra o equilíbrio cósmico. Esse não tem que ter misericórdia. Então vejam os riscos que Sifrá, Puá e Joquebede enfrentaram.